Aquiles, entendeu? De quem não faz muita pediatria. Eu mesmo tenho minhas dúvidas, tem a coisa da criança chegar lá com a mãe, posicionamento, idade, fico meio assim, então que bom, Marcos, que você pôde vir, viu? Que bom que você está aqui com a gente. Para quem não conhece o Dr. Marcos faz parte da nossa sociedade aqui de ultrassonografia da Bahia, já é um professor bem renomado na parte de osteoarticular, responsável por vários serviços de grande porte aqui em Feira de Santana, responsável por uma residência médica. Que bom, Marcos, que você está aqui com a gente, por ter aceitado, viu? Bom, obrigado. Boa noite a todos. Dani, prazer sempre estar perto de vocês, do Rafael, dessa turma que está aí para ouvir o que a gente tem para conversar hoje. Eu me sinto bastante honrado pelo convite. Estou aqui, vamos tentar desmistificar um pouco, facilitar a avaliação do quadril. Né? Espaço democrático, de conhecimento, é isso que a gente está tentando fazer. Tirar dos livros e dos guetos, né, e trazer para o mundo real, para as pessoas que estão fazendo, Marcos. Que bom. Então vamos lá, vamos começar. Deixa eu botar aqui para gravar, antes que eu me esqueça, já está gravando. Pode compartilhar a tela na hora que você quiser. Ok. Dani? Eu estou lhe ouvindo. Ainda não veio. Agora. Agora está vindo. Ainda não começou? Tá. Tudo bem? Então, boa noite a todos. Estou vendo bem. Ok. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre uma patologia no mundo pediátrico, uma patologia relativamente frequente. Frequente não, os pedidos são frequentes, a patologia não é tão frequente. Nos berçários, para quem trabalha em maternidade, para quem trabalha com criança, para quem está com seu consultório aberto, para o que chegar, né? E esse é um tema do qual eu gosto bastante, né? Já venho trabalhando com quadril há mais ou menos 23 anos, né? Desde 1997, e eu vou tentar passar para vocês uma experiência, a experiência e a facilitação do assunto, tá? Não há nenhum conflito de interesse nessa apresentação, tá? E falar um pouquinho sobre a displasia de desenvolvimento no quadril, que é o nome atual para o quadril displásico, né? Ela é caracterizada por algumas alterações, né? Essas alterações de formação da articulação coxofemoral, elas estão no acetábulo, na cápsula articular, tá? Na porção proximal do fêmur, e pode evoluir com melhora e o crescimento normal, ou piora quando chegar até o processo de luxação. Tá? A incidência é mais ou menos essa, 1 para 1000, né? Predomina no sexo feminino, tá? Na primiparidade é mais frequente, apresentação pélvica, nos fetos com oligoâmino, nas associações com deformidade de pé e de coluna. Então, vocês vão ver que essa é uma patologia que está muito associada à posição fetal, né? Então, assim, existem algumas populações onde é mais frequente, mas está muito associada à apresentação pélvica, oligoâmino, deformidade de pé e coluna e primeiro filho, tá? Bom, para o diagnóstico, sempre vem do pediatra, do neonatologista, uma informação, tá? Que na avaliação ele sentiu alguma alteração, um clique no exame que é de rotina, né? Alguma assimetria do membro, um quadril excessivamente rodado, um encurtamento de um membro em relação ao outro, e um sinal que é muito chamado, que chama muita atenção aos neonatologistas, que é uma simetria de pega na coxa, né? Às vezes a criança tem aquela gordurazinha e tem 2 pregas numa perna, duas pregas na outra coxa, na coxa e na outra, e essa simetria de pega, algumas vezes, leva à indagação do neonatologista ou da mãe sobre ter a possibilidade da displasia de quadril, desde que, por exemplo, se for uma menina, se foi primeiro parto, se teve oligoâmino, se for um feto muito grande, tá? Então, essa é a situação clínica que nos apresenta, tá? Bom, a patologia existe e tem uma frouxidão ligamentar que se associa
normalmente associada a esse posicionamento. E essa proxidão pode ser tão grande e tão inicial que esse quadril pode não se formar na vida fetal e produzir luxação ou subluxação, ou seja, não ter um encaixe, não existir nenhum encaixe, um encaixe muito raso do fêmur no acetábulo, tá? A instabilidade, nos primeiros 2 meses, isso é um fator extremamente importante, ela pode acontecer só por imaturidade do quadril. Então, aqui vai a primeira dica para vocês, né? Nunca se apressem em dar o diagnóstico. Para a gente aqui, se a alteração é muito grave e invisível, nós fazemos no berçário, nós fazemos após saída da UTI-NEL, ou até mesmo na UTI-NEL, se a alteração é muito visível. Mas se não é visível, a gente sempre recomenda esperar no mínimo 30 dias do nascimento, ou as 40 semanas de correção, se o bebê for muito prematuro. Por quê? Via de regra, a gente vai encontrar alterações na abordagem muito inicial, que ao repetir com 30, 45 dias, não mais estarão presentes. Então, a primeira coisa que eu coloco para vocês é que isso não deve ser uma urgência, a não ser, como eu falei, nos casos em que a deformidade é muito aparente, tá? O sinal de ortolânia é o sinal pesquisado pelos neonatologistas, né? É um sinal que faz-se uma abdução da articulação e um forçamento posterior, uma pressão posterior, e você encontra um clique, um barulhozinho, que é a cabeça femoral deslizando sobre o labrum acetabular e determinando um barulhozinho que é chamado de clique, o sinal de ortolânia positivo. Bom, para a gente entender o quadril pediátrico, a gente tem que entender um pouquinho da anatomia. E o que é que vai aparecer dessa anatomia para a gente avaliar. Então, a gente tem que imaginar, eu gosto sempre de fazer essa análise, como se, não sei se vocês estão vendo aqui a minha mão, como se a minha mão, que está aqui à direita, fosse o fêmur, a cabeça do fêmur, o colo e o trocânter. E essa minha outra mão seria o acetábulo. Então, esse encaixe aqui é o encaixe que deve ter. E aí, olhando para esse encaixe, se essa parte, que é a parte óssea do quadril, ela for pequena e rasa, o que é que vai acontecer? Ela vai jogar esse quadril para fora e vai abrir essa parte que ainda não ossificou, que é cartilaginosa. Ao contrário, se ele é bem formado, o que acontece? Essa cobertura cartilaginosa e essa parte óssea é mais aberta e há um encaixe perfeito do quadril. Então, esse entendimento do encaixe perfeito a gente tem que ter. E as estruturas que a gente vai tá observando primeiro, a cavidade acetabular, que é essa cavidade que eu estou mostrando aqui nessa figurazinha do Netter. Essa cavidade que no feto tem a sua porção óssea, esse fundo acetabular, ossificado, e essa porção mais lateral, apenas uma cartilagem. Então, daqui, nesse segmento para cá, para a lateral, isso é cartilagem. E ela se desenvolve e se ossifica pela presença da cabeça femoral encaixada nessa cavidade. Então, o quadril se desenvolve pelo encaixe da cabeça femoral, que na fase inicial ela é apenas cartilagem, tá? Dentro, um encaixe perfeito, e ela vai se desenvolver e desenvolver o lábio ósseo do acetábulo. Então, as estruturas que a gente vai observar no ultrassom o fundo da cavidade acetabular, a cabeça do fêmur, o colo do fêmur, o grande trocânter e essa musculatura periférica de glúteo, máximo, glúteo mínimo, e a cápsula articular que corre aqui por fora e se insere junto com o glúteo mínimo, tá? Esse é o sinal que eu falei para vocês, em que, forçando-se lateralidade e uma pressão posterior, esse quadril vai se desencaixar e com esse toque aqui, nessa parte posterior do acetábulo, mostrar clinicamente o clique, que é o sinal de ortolânia positivo, e que esse quadril é luxável, ele tem uma cavidade insuficiente,
É isso que o sinal de Ortolani está dizendo para a gente. Então, o que a gente vai ter que observar? Se o acetábulo está bem formado, se esse quadril ele tem uma cavidade para se encaixar, tá? Se o assoalho ósseo ele está presente, tá? Se o desenvolvimento aconteceu na fase fetal, se ele acontecer, ele vai se desenvolver normalmente nos primeiros meses de vida. E essa presença da articulação é que faz esse desenvolvimento acontecer. Então, a gente tem algumas formas de avaliação do quadril pediátrico e a radiografia é uma das formas. Eu sou radiologista e a gente sempre usa a radiografia como um auxiliar na avaliação do quadril. Só que, na fase de recém-nascido, quando o neonatologista ainda é na neonatologia, ele faz o exame, eu não tenho essa ossificação tão perfeita que a gente está vendo aqui nessa radiografia. Tá? Que pode mostrar, por exemplo, um quadril perfeito, e o que eu falei para vocês, quando a cabeça femoral não está encaixada no acetábulo, ele não se desenvolve, e ela se desenvolve fora, e é considerado um quadril displásico, um quadril subluxado, ou um quadril luxado, como a gente está vendo nessas imagens aqui, que eu estou mostrando para vocês. Bom, se esse quadril está se desenvolvendo bem, o que acontece? O desenvolvimento da cabeça femoral vai acontecer de forma bem natural. E a primeira coisa que acontece é o aparecimento do núcleo de ossificação do fêmur. Então, quando eu estou observando uma criança, coloco meu transdutor de ultrassom e eu vejo o núcleo de ossificação, isso é um sinal de tranquilidade, ou seja, esse quadril está se desenvolvendo. Se ele estivesse desenvolvendo, muito provavelmente é um quadril normal. Vejam aqui, nessa radiografia, um quadril displásico, onde o núcleo de ossificação não se desenvolve e o quadril contralateral com seu núcleo de ossificação bem desenvolvido. Então, essa é uma outra faceta do nosso exame que a gente pode observar na nossa avaliação de ultrassom. Então, agora vamos passar para o exame ultrassonográfico. Bom, a primeira coisa, como eu falei para vocês, é que essa criança deverá ser avaliada, de preferência, se possível, a partir dos 30 dias de vida, para que você não tenha que repetir esse exame logo depois, com 30 a 60 dias, porque, como eu falei, antes dos primeiros 30 dias, a gente pode ter alterações que, após 30 dias de nascimento, desaparecerão, tá? Então, assim, a gente tem que ter a criança em decúbito dorsal, eu vou mostrar como é que pode ser em decúbito dorsal, ou lateral, a minha preferência sempre é o decúbito lateral, com uma flexão do joelho e uma flexão da coxa em relação à bacia em torno de 45 graus, ou 30 graus, 30 a 45 graus, com uma leve adução, uma leve compressão sobre o joelho, fazendo com que esse joelho permaneça um pouquinho aduzido, tá? E aí, a gente vai fazer a avaliação. A ultrassonografia do quadril, ela nasceu em 1980 através da técnica de Graf e evoluiu para as manobras dinâmicas propostas por Hark. E em 90, nos anos 90, essa técnica de Graf e de Hark foi fundida e é o que a gente vai tentar mostrar para vocês. Normalmente, os ortopedistas, eles gostam muito da técnica de Graf, porque é uma técnica que quantifica a displasia. E essa quantificação é útil para o ortopedista tomar sua atitude do ponto de vista de terapêutica. Então, é o que a gente vai começar a ver aqui agora. Eu preciso de quê? De um transdutor linear, tá? De frequência intermediária de 7,5 a 10 MHz, eu não preciso de altas frequências. O paciente, a criancinha em decúbito dorsal e lateral, normalmente essas crianças não precisam de sedação, não estão agitadas, é uma idade muito tranquila. Se você puder dar uma mama, pedir para a mãe dar uma mama antes de entrar na sala, é melhor, que ela fica bem mais calma, tá? E é um exame muito rápido, porque a gente vai apenas fazer cortes padrões e medidas de ângulo. Aqui é uma outra forma, com a criança em decúbito dorsal. Essa é uma forma que alguns preferem, onde você domina bem a criança, tá? E você consegue fazer o exame da mesma forma que o decúbito lateral.
O único inconveniente é que você vai estar com as duas mãos ocupadas. Enquanto que nessa fase, nesse abordagem de decúbito lateral, você vai ter um auxiliar ou a própria mãe contendo a criança no movimento e você fica com a sua mão livre para poder trabalhar com o ultrassom. E aí, o que é que a gente vai ter que fazer? É o corte padrão de GRAF. É um corte coronal, tá? Um corte coronal na articulação do quadril, onde a gente vai ter, basicamente, 3 estruturas que a gente vai ter que estar vendo de forma muito intensa, muito certinha. Primeiro, eu tenho que estar com o meu transdutor alinhado à borda óssea do ilíaco, que é esta estrutura aqui. Então, essa borda óssea, ela tem que estar no mesmo plano do transdutor, tá? No mesmo plano do transdutor. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter observação sobre, eu tenho que estar enquadrando a cabeça femoral, tá? E o promontório, que é essa angulação de início do fundo ósseo do acetábulo. Então, eu tenho que ter estas estruturas visíveis, ampliadas, bem colocadas no meu vídeo de ultrassom, na minha tela de ultrassom. Bom, e aí o que é que eu vou ter que analisar? Primeiro, se eu estou na posição de GRAF. E o que é que eu tenho na posição de GRAF? Eu tenho, primeiro, a musculatura glútea, ela tem que estar aparecendo nessa imagem. Então, eu tenho o glúteo médio, o glúteo mínimo e a cápsula articular que se insere junto a um tendão do reto femoral. Então, a cápsula articular é essa estrutura que vem aqui, se insere junto com o tendão do reto femoral na borda óssea lateral do ilíaco. Então, uma zica tem que instalar. Aí, se precisar mandar, tem o microfone aberto. Tá meio colisão aqui. Tá. Mas você precisa de uma ajuda aí. Ok. Então, eu tenho que ter essas estruturas na minha tela. Eu tendo essas estruturas na minha tela, eu vou observar, primeiro, que a cabeça femoral deverá estar encaixada no acetábulo, que essa porção posterior mais profunda é a porção óssea do acetábulo. E essa porção mais anterior, que abraça a cabeça do fêmur, é a porção cartilaginosa, que vai se ossificar com o crescimento da criança, com o desenvolvimento da criança. Então, essa é a forma que eu tenho para analisar. Então, é aqui que eu tenho que estar, e é nesse corte coronal, a visão coronal, eu preciso conseguir esta imagem, tá? Então, aqui, mais uma vez, colocando o transdutor com a imagem do raio-x, com a imagem esquemática, a imagem do ultrassom, com a criança em decúbito dorsal ou lateral, e eu vou insunar o quadril, tá? Mais um avisozinho, sempre eu vou ter que fazer os 2 quadris. Não importa se a queixa é só de um quadril. Estatisticamente, toda vez que eu encontro um quadril displásico, eu tenho mais ou menos de 10 a 20% de chance de encontrar uma displasia, mesmo que leve, no quadril contralateral. Então, é sempre importante eu fazer a avaliação dos 2 quadris. Então, nessa postura, eu vou ter esquematicamente o quê? A borda lateral do ilíaco, tá? O fundo ósseo do acetábulo e a cobertura cartilaginosa com o encaixe da cabeça femoral. E aquilo que eu mostrei para vocês, se esse ângulo no fundo acetabular ele for um ângulo mais fechado, o que é que ele vai estar fazendo? Empurrando a cabeça femoral para fora e abrindo esse ângulo lateral. Então, esse ângulo fecha, esse ângulo abre. Esse ângulo fecha, esse ângulo abre. E é isso que a gente vai ver com o GRAF. Quanto de fechamento e abertura de ângulos eu vou ter, quanto mais fechado o ângulo profundo, mais displásico eu tenho no quadril, e quanto mais aberto o ângulo periférico, mais displásico eu vou ter no meu quadril. Então, voltando, eu tenho que ter esse corte padrão, onde eu tenho 1, borda do ilíaco. 2, o tensor da face lata, que é o que corre por fora do glúteo médio,
que é esse músculo. 3, o septo intramuscular, a face intramuscular entre o glúteo médio e o glúteo mínimo, que está no número 5. A cápsula articular, que se insere junto com o tendão do reto femoral. O lábio acetabular, que é essa estruturazinha mais ecogênica, cartilaginosa, que vai se ossificar. Tá? O trocânter, que é o número 8, o colo do fêmur, a cabeça femoral e uma estrutura anecoica ou hipoecogênica no fundo do acetábulo, que é a cartilagem trirradiada, que é exatamente essa falha entre o isquio e o fundo ósseo do acetábulo. Então, esse é o padrão que eu tenho que ter. Eu preciso ter essas imagens. Aqui eu vou ser repetitivo de novo. Então, no corte esquemático, eu tenho o promontório, que é este ângulo entre a linha do ilíaco e o fundo ósseo do acetábulo. Então, essa é uma estrutura que eu vou precisar identificar. O promontório, este ângulozinho aqui. Ok? Pronto, identificado o promontório, eu vou traçar as minhas linhas e ver o meu ângulo. Mas, vendo já estas imagens, eu já consigo dizer que esse quadril está normal. Por quê? Porque este ângulo, em relação a esta linha, que eu vou mostrar depois para vocês, é um ângulo mais aberto. E esse ângulo, que é chamado de ângulo mais superficial, que eu vou chamar depois de beta, é um ângulo mais fechado. Então, se esse ângulo, se essa conformação de acetábulo e cabeça femoral está presente, eu sei que o meu exame vai estar normal. Então, é esse aqui, está tudo normal. Promontório, eu tenho que estar vendo o promontório. Inserção da cápsula. E aí, essa minha linha que eu tracei como base para tudo, ela tem que passar na inserção da cápsula e no promontório. Então, essa é chamada linha de base, que vai fazer com que eu meça os ângulos de Graff. Uma vez eu tendo a minha linha de base traçada, tá? Eu vou agora buscar os ecos do fundo do acetábulo para traçar o meu ângulo do teto ósseo. Então, o teto ósseo é essa estrutura aqui. Tá? Como que eu traço o meu ângulo do teto ósseo? Eu vou ter que pegar a minha linha, que vai passar no promontório, e vou tangenciar essa linha para os ecos do fundo do acetábulo, que passam, é o final do eco do fundo do acetábulo e a cartilagem trirradiada. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, essa falha é da cartilagem trirradiada. Esse é o final do eco do fundo do acetábulo. Então, onde eu começo a ver a cartilagem e eu deixo de ver o fundo ósseo, é por onde vai passar a minha linha, que é essa linha que eu traço, e aí eu tenho o meu ângulo alfa. Ok? Bom, ângulo alfa é o ângulo do teto ósseo. Pronto. E eu vou saber agora se quanto mais esse ângulo for menor em relação à linha de base, é que esse fundo ósseo vai estar sendo insuficiente. Vai estar jogando essa cabeça femoral para fora, e aí eu vou estar diante de um quadril displásico. E eu poderia terminar minha aula aqui. Porque você já disse que tinha uma displasia, e muitas vezes é o suficiente para se iniciar um tratamento. Mas Graff, ele quer um pouquinho mais, tá? Então, eu vou precisar traçar um outro ângulo, que é da cobertura cartilaginosa, chamado de ângulo do teto cartilaginoso, que vai passar agora também pelo promontório, tá? E o eco central, ou seja, você tem um conjunto de ecos que vai do promontório, que tem a cápsula articular, o tendão do reto femoral, e no meio desse eco, aqui, eu vou passar a minha linha em direção ao promontório. E essa linha, ela vai ser a linha do teto cartilaginoso que vai formar o ângulo beta. E quanto maior for o meu ângulo beta, maior será a minha displasia. E quanto menor, ou seja, mais encaixado, o quadril vai estar dentro do acetábulo. Ok? Então é isso. Olhando a imagem, eu tenho certeza que esse quadril é normal. Tá?
É importantíssimo. Eu identifiquei o promontório, identifiquei o eco central, tracei a minha linha, estou diante do quadril. Então, aqui está o que o computador, o que qualquer aparelho de ultrassom tem, tá? Que é você chegou lá, colocou o preset do quadril, RIP, né? Ele vai estar lá e você vai ter as linhas para se tratar. Então, todo aparelho, descubra onde está o seu, e você vai ter isso aqui. Então, você vai passar a linha de base, vai procurar o promontório e vai passar a sua linha do teto ósseo, a linha do teto cartilaginoso, e já, no caso de alguns aparelhos, você vai estar já o tipo de quadril que você vai estar tendo do ponto de vista da classificação de Graf. Ok? Que a gente vai ver no final o resumo de tudo. Então, aqui, novamente, o quadril estudado, ângulo alfa, ângulo beta. Tá? Então, eu tenho um quadril que está bem colocado. Tá? Aqui é um quadril 2A/B. Bom, é o que a gente vai ver. O A e o B dependem da idade do paciente. E é o que a gente vai ver no final. Mais uma vez, para ser repetitivo, tá? O quadril, agora você vê que é um quadril completamente normal, diferente desse que é mais ou menos normal. Ou seja, esse ângulo, veja só, o ângulo beta ele é um ângulo de 51 com o ângulo alfa de 61,5. Aqui, o ângulo alfa, ele é menor do que 60. Esse é o padrão de corte. O ângulo 60 sempre vai ser um quadril normal. Abaixo de 60, ele pode ser normal, mas ele pode ser um normal imaturo, a depender da idade da criança que a gente esteja avaliando. E, novamente, mostrando para vocês o que é a nossa avaliação. Então, quando eu tenho um bom encaixe, um bom fechamento do teto cartilaginoso, com um fundo profundo, eu tenho um quadril normal. Quando eu tenho um fundo mais raso, com uma abertura maior do ângulo do teto cartilaginoso, eu tenho um quadril displásico. E aqui já dá para perceber, agora, que é bem diferente daqueles outros quadris que a gente estava olhando. Ou seja, primeiro, o meu promontório já não é tão angulado, já não é tão fácil de eu identificar, tá? Aquele fundo acetabular já não é tão profundo. E esse ângulo cartilaginoso, que antes passava, a cápsula não tinha nenhum abaulamento, começa a se abaular porque a cabeça femoral ela está caminhando nesse sentido, empurrando essas estruturas musculares e tendíneas para fora. E eu estou diante de um quadril displásico. Bom, e aí, quando eu tenho essa dificuldade de identificar o promontório, esse promontório começa a se arredondar por conta de que o fundo ósseo do acetábulo não é mais tão profundo, eu já não posso mais passar a minha linha de base aí, que Graf complicou. Eu não posso mais passar a minha linha de base porque eu não tenho mais o promontório angulado, tá? Aí eu tenho que buscar uma linha chamada de linha artefactual, ou artefato de Graf, para passar uma chamada linha auxiliar. Bom, o que é o artefato de Graf? O artefato de Graf é que toda vez que eu tenho um acetábulo raso com um promontório não bem identificado, eu tenho um artefato, uma falha na linha do teto ósseo. E essa falha é exatamente essa estrutura aqui, ó. Eu adiantei um minutinho só. Essa estrutura, uma falhazinha anecoica no fundo acetabular, no teto ósseo acetabular. Essa falha é chamada de artefato de Graf. Então, eu vou passar uma linha de base no bordo do ilíaco e uma linha paralela ao bordo do ilíaco passando no artefato de Graf. Então, a minha linha de base agora passa a ser esta linha de baixo. Essa é a dificuldade que o método de Graf impõe, né, às pessoas que não estão acostumadas a fazer essa avaliação. Mas eu procurei mostrar para vocês que não é tão difícil. E a partir dessa linha é que eu vou fazer a mensuração dos ângulos alfa e beta.
Então, está aqui esquematicamente a minha linha de base, passando no artefato, que é essa área hipoanecoica do fundo ósseo, do acetábulo, e tendo como base uma linha que passa na borda lateral do acetábulo. Tá? Então, é isso aqui, ó. Eu tenho a linha de base e tenho a linha auxiliar. Tá? Aqui são as mesmas imagens, linha de base e linha auxiliar. E a partir da linha auxiliar é que eu vou traçar a minha mensuração de grafo. Então, aqui o artefato de grafo é essa falhazinha aqui. Tá? Então, eu tenho que ter um equipamento razoável. Eu não posso ter uma imagem muito ruim, que aí vai ficar muito difícil. Passei minha linha de base e agora o trabalho é exatamente o mesmo. Agora, tendo como vértice a minha linha de base e não mais o promontório. A linha de base na interseção com o artefato de grafo. Aí eu tenho o ângulo alfa, tá? De novo, o ângulo alfa e o ângulo beta, que parte dessa mesma linha para o eco, o fundo, os ecos medianos da borda lateral do acetato. Então, a partir daí, eu tenho a mensuração de grafo, o ângulo alfa e o ângulo beta. Tá? A dificuldade toda é essa, você identificar aquelas crianças em que o acetábulo está raso e que eu vou precisar de usar a linha auxiliar. Tá? E aí, eu vou fazer as mensurações, encontrar os ângulos e colocar nas tabelas de grafo. Agora, aqui vai se repetir. Então, eu tenho, toda vez que eu tiver um acetábulo, um fundo ósseo, um acetabular raso, eu vou ter o artefato de grafo. Eu vou ter o artefato de grafo. E eu vou conseguir traçar essa linha e pegar os ângulos e fazer a minha mensuração. Ou, algumas vezes, eu não vou precisar fazer nada. Eu não tenho como fazer. Por quê? Porque o quadril está luxado ou subluxado. Ou seja, eu não tenho cavidade acetabular. Então, você coloca o transdutor, o que é que eu tenho? Apenas uma depressão óssea. Então, aqui eu não preciso mais fazer nenhuma mensuração de ângulos de grafo. Eu vou dizer apenas que a cavidade não é formada, ou é precariamente formada, a cabeça óssea do fêmur, a cabeça cartilaginosa do fêmur, ela fica deformada, porque ela não encontra o acetábulo para moldar esta cabeça, e ela vai estar deslizando praticamente na borda lateral do ilíaco. Então, isso aqui é um quadril subluxado ou luxado. E aqui um completamente luxado. É um quadril que está totalmente fora, ou seja, ele não toca, não participa da cavidade acetabular, essa articulação. E o que é que vai acontecer? Eu vou ver que esse labrum, nos casos em que a luxação ou subluxação, aquela estrutura cartilaginosa que tinha um caminho para cobrir, iniciar a cobertura, como aqui, da cabeça femoral, ele fica evertido. Ele vem, a pressão da cabeça femoral faz com que esse labrum ele se everta, ele seja direcionado para o fundo, onde seria o fundo da cavidade. Tá? E aí eu vou estar diante de um quadril totalmente luxado. Então, você vai só colocar no seu laudo que a imagem que você observa primeiro, a cabeça femoral não tem nenhum contato com o acetábulo, que está mal formado, ou está não formado, tá? Configurando um quadro de luxação completa da articulação coxofemoral ou do quadril. Tá? E aí fica tranquilo. Então, mais uma vez, né, o quadril displásico, um tangenciando, completamente fora da articulação. Bom, e aí quando você faz isso, quando a gente faz essa avaliação, a gente tem a tabelinha de gráfico para quem vai usar a tabelinha de gráfico. Essa é uma tabela, né, como a gente faz os cursos, a gente orienta ortopedistas que querem fazer, que não precisa fazer isso, mas no caso que você é um médico que não está dentro do serviço, não é um serviço de ortopedia, que vai encaminhar um laudo para um ortopedista, é de bom tom que você qualifique a sua displasia, a displasia que você encontrou. E essa displasia ela é qualificada pelos ângulos. Tá? Então, quando eu tiver, por exemplo, um ângulo maior do que 60, sempre
é um quadril normal. Tá? Será um quadril normal, não independente do ângulo cartilaginoso. Porque se eu tenho um fundo acetabular muito bem formado, eu vou ter um quadril normal. Agora, se esse quadril ele não tem um ângulo que ultrapasse 60, ou seja, igual a 60, esteja entre 50 e 59, esse quadril poderá ser normal se a criança tiver menos de 90 dias de vida. Então, ele é apropriado para a idade, ou seja, ele apenas não amadureceu. Mas, se esse quadril, essa criança tiver mais que 90 dias de vida, o que é que vai acontecer? Esse é um quadril com déficit de maduração. Então, é uma criança que precisa ser acompanhada, porque ela pode ter alguma coisa e, possivelmente, ela pode ter um quadril luxável. E aí onde a manobra dinâmica tem muita importância. Ou seja, ele normalmente fica ali no local, mas se você forçar com manobras, esse quadril se desloca, essa cabeça do fêmur sai do encaixe do acetábulo. E aí vai. Se agora eu tenho ângulos menores com idades mais avançadas, e eu tenho um acetábulo mais arredondado, tá? Com o promontório mais arredondado, eu tenho um déficit de maturação. Se o meu ângulo alfa ele vai reduzindo ainda mais, eu tenho um quadril tipo 2C. E reparem que toda vez que o ângulo alfa vai caindo, a tendência do ângulo beta é ir se abrindo, aumentando. E assim sucessivamente. Até o quadril que seja subluxado ou luxado. Então, toda vez que eu tiver um ângulo menor do que 43, com o beta maior do que 77, esse é um quadril deslocado, é um quadril subluxado. E toda vez que eu não conseguir fazer essa mensuração, esse é um quadril completamente luxado. E aí, é o que eu tenho para dar no meu laudo. Então, no laudo, o que é que eu vou dizer? De acordo com o que você encontra, você pode fazer a descrição com que a tabela de Graf vai dizendo. Então, assim, toda vez que eu tiver esse ângulo de 50 com o teto cartilaginoso de 57, primeiro, o contorno ósseo vai ser insuficiente, o promontório vai estar arredondado, a borda cartilaginosa do lábio acetabular vai estar larga e cobre a cabeça femoral. Mas se isto for muito mais grave, como o 2D, por exemplo, eu vou ter um contorno ósseo muito insuficiente, um promontório arredondado ou já achatado, e a borda cartilaginosa deslocada, completamente deslocada. Então, essa tabelinha de Graf, ela nos ajuda à descrição do nosso achado do ponto de vista de laudo ultrassonográfico. Então, essa tabelinha é bom a gente ter para quem faz e não está acostumado a fazer. Depois de muito tempo, você fazendo, você não usa mais isso. Você se explica no seu laudo de forma mais, digamos assim, mais descritiva, menos, digamos assim, formalizada dentro do padrão Graf. Você consegue ser mais descritivo, tá ok? Então, ter essa tabela é extremamente importante porque ela ajuda a qualificar os tipos de quadris, tá? 2A+, 2A-, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, de acordo com o que você acha. E a descrição vai estar aqui do lado, ok? Aqui algumas imagens de quadris que tem alterações, por exemplo, um quadril... Por que o computador nos dá 2A ou 2B? Que seria o mais ou o menos. É quando, por exemplo, 2A, se esse bebê aqui tiver menos de 90 dias. E seria 2B, quadril imaturo, se ele tiver mais de 90 dias. Então, como o ultrassom, o aparelho de ultrassom, ele não faz essa compilação com a data de nascimento, ele lhe dá a possibilidade do 2A ou 2B, tá? Então, é isso que a gente vai ter. E uma coisa que você deve observar sempre é a presença do núcleo de ossificação. Então, assim, toda vez que eu estou avaliando um quadril, e eu olho já no primeiro corte, por exemplo, aqui é um quadril totalmente normal, eu vejo um núcleo de ossificação, isso me deixa tranquilo. E se eu não uso um método de Graf, eu apenas uso um método descritivo, que eu vou mostrar para vocês, a presença do núcleo de ossificação me tranquiliza e tranquiliza o ortopedista, porque esse núcleo de ossificação significa um bom desenvolvimento do quadril, da cabeça femoral em relação ao quadril. E isso só acontece se ele estiver bem encaixado no fundo acetabulado.
Tá? Ok. Então, aqui algumas imagens para mostrar para vocês, de novo, para fixar agora, que você observe bem que toda vez que eu tenho uma displasia, eu tenho sempre mais cabeça femoral para fora do que para dentro, em relação à linha de base. Então, eu traçando uma linha de base, se eu fizer uma avaliação a olho nu, eu sei que tenho mais cabeça femoral para fora e menos para dentro. Isso, o cidadão observou isso. Então, para quem não quer utilizar, ou quem não gosta, ou quem não se adaptou ao método de Graf, e sendo útil do mesmo jeito no serviço onde você trabalha, tá? Para você qualificar aquele quadril como normal ou como displásico apenas, sem graduar, o teu normal vai para casa, o displásico até pode ir para um outro colega, para ele realmente fazer algum tipo de estratificação da displasia, se assim o ortopedista quiser, mas você já deu o diagnóstico, tá? Então, você não vai perder esse diagnóstico se você observar essas situações que eu mostrei para vocês. Então, quadril normal tem mais cabeça femoral, tem núcleo de ossificação e tem mais fêmur para dentro do que para fora em relação ao osso acetabular. E aqui o erro mais comum, tá? O erro mais comum que acontece no ultrassom é você não conseguir o plano de Graf. O plano de Graf, por ser uma estrutura que tem uma concavidade, uma convexidade, o quadril da criança ele tem uma certa convexidade, você pode, digamos assim, observar que não está conseguindo alinhar a linha da lateral do ilíaco com o seu transdutor. Então, aqui é um esquemazinho bem tranquilo. Se essa linha estiver inclinando para o fundo da cavidade, é que seu transdutor está muito anteriorizado em relação ao quadril e você desliza ele um pouquinho para trás. Se essa linha estiver muito posteriorizada, aqui no caso agora, em relação ao acetábulo, é porque você passou do ponto, você foi muito posterior, então você adianta, desliza um pouquinho o seu transdutor para adiante em relação ao quadril, que você vai conseguir alinhar. Então, é só esse deslizamento anterior e posterior e o posicionamento correto do bebê que vai trazer essa linha acetabular sempre paralela à linha que formada pelo transdutor. Tá? Então, tá aqui, não tá legal. Tá? E agora, depois que eu falo tudo isso, tem um camarada que fez essa classificação aqui, que eu trago para vocês, que é a classificação de Targensen. É uma classificação que você pode usar. Ou seja, toda vez que a cabeça femoral, tá, em relação ao acetábulo, tiver mais de 50 ou mais por cento para dentro do cavidade óssea acetabular, do fundo ósseo do acetábulo, esse quadril é normal. Se tem menos de 50%, eu vou mostrar para vocês como é que faz essa medida, ele é um quadril displásico. E pronto. E agora ele traz ainda algumas coisinhas a mais, tá? Se entre 49 e 40 é aquele bebê que você analisou e que poderá ser apenas um feto com um quadril imaturo, que seria até os 90 dias de vida. Tá? Se já tem mais de 90 dias de vida, tá? Aí eu encontro essa medida de 49% a 40%, ele tem uma displasia. Uma displasia que pode ser uma 2B, uma 2C, aí não importa, é uma displasia, mas ele não é um quadril luxado. E se esse ângulo, essa contenção dentro da cavidade for menor do que 39% até 10%, ele considera subluxado e menor que 10% considera um quadril luxado. Então, simplificando, se tem mais de 50% para dentro da cavidade, normal. Se tem menos, é anormal. Tá? E é isso aqui que ele faz. Passa uma linha, a linha de base, continua utilizando a linha de base, e traça uma linha que vai da linha de base até o fundo da cavidade. Então, até onde eu vejo a cabeça femoral, a cartilagem que é a cabeça femoral. E uma outra linha que vai até a superfície mais lateral da cabeça. Então, se esta linha
Se A dividido por B, tá? For menor do que 0,5, nesse caso, nessa divisão, esse quadril é normal. Se for maior, esse quadril é anormal. Ou então, você traça uma linha apenas daqui, da base para a porção lateral, da base para a porção mais posterior, mais profunda, e faz a medida. Então, essa medida tem que ser no máximo igual a essa medida. Se essa medida aqui for menor do que a medida lateral, é porque tem algum grau de displasia. Isso pode ser feito a olho nu também, tá? Então, não vamos precisar de fazer a medida de Graf, tá? Então, esse é um método simplificado de avaliar a displasia do quadril, tá? De novo, mostrando para vocês que é verdade, né? Então, se eu utilizar o ângulo de Graf, eu vou conseguir dizer isso que eu estou dizendo. Assim, aqui eu tenho um quadril normal, aqui eu tenho um quadril displásico. Eu só não vou dizer que grau de displasia eu vou ter. Mas eu sei que ele é displásico. Ok. Bom, Dani. Deixa eu sair aqui. Sobre Graf, era isso que eu tinha para falar. Como é que estamos de tempo aí? Não, temos mais um tempinho, porque o negócio está interessante. Eu acho que a gente tem mais uns 10 minutos. Quer falar mais 10 minutos? Então, tá, eu vou falar aqui. Então, eu assim, acho que o assunto é bom, que é sinovite. Eu acho que interessa a gente também. Tá, eu vou falar um pouquinho sobre a manobra dinâmica, né? Ótimo, vamos. Que nada mais é do que você colocar a criança. Agora você vai fazer a manobra dinâmica, que é a manobra de Barlow, é a manobra de Ortolani, que a gente viu lá, que é uma pressão póstero-lateral em relação do fêmur com a cavidade, o fundo do acetábulo, tentando deslocar essa cabeça femoral, ou seja, tentando provar que esse quadril está estável ou está instável, ele sendo luxável. Tá? Essa é uma manobra que eu vou fazer com o transdutor em posição coronal, com a coxa fletida a 90 graus em relação à bacia, tá? Fazendo uma manobra de empurrar, tá? A coxa para o fundo do acetábulo e olhando a imagem que este corte vai nos fornecer. Aqui é esta imagem aqui. Então, essa é a primeira forma, é o coronal flexão. Que quando o quadril é normal, eu vou ver o fundo da cavidade, tá? E quando ele é anormal, o que é que vai acontecer? A cabeça femoral vai deslizar e vai passar no fundo da cavidade, vai sair dessa cavidade. Esse é uma das manobras, a chamada manobra em coronal flexão. Que nada mais é do que um ponto da avaliação de Hark, tá? A outra manobra é a manobra onde eu vou ver uma configuração, uma visualização onde eu vou ver uma configuração em U ou em V, com a mesma manobra que eu falo, a manobra de Ortolani e a manobra de Barlow. É isso aqui. Quando eu estou com o transdutor nessa posição, que faço a pressão sobre a cabeça, tá? Então, eu tenho a cabeça femoral, o fundo do acetábulo, e eu vou fazer a pressão nesse sentido, e para a lateral, essa cabeça não pode se deslocar. Ela vai continuar aí. Se essa cabeça desloca em relação à lateralidade e à cranialidade do feto, é porque ela tem um componente de luxável, um quadril que pode estar normal ou com a displasia leve, mas se você forçar, ele sai da sua cavidade. Então, é o quadril luxável. Então, é essa imagem que você vai ter aqui. Quando o quadril é normal, ela permanece nessa situação. Quando o quadril é luxável, o que acontece? Ele desliza tentando sair dessa situação que é o fundo da cavidade. Ele sai de um V e abre um U. Na verdade, se você olhar, ele não é tão UV, tá? É apenas você identificar que ele não se deslocou ou que se deslocou tentando sair desse fundo de cavidade. Essa é a manobra dinâmica que a gente faz para saber se o quadril é instável.
Aí você vai perguntar, Marco, você faz isso em todo paciente? Não. Porque se ele tem uma displasia grave, eu não preciso fazer. Se ele tem um quadril normal, ele também não vai precisar ser feito. Quando que eu vou precisar? Quando esse quadril se configurar como um quadril imaturo. Então, quando esse quadril é um quadril 2B, tá? Ou 2C. Então, é quando aquele ângulo de Graff ele está menos de 60 graus, mas ainda está entre 50 e 59, e você tem uma displasia leve, mas você quer saber se eu forçar aquilo, esse quadril ele é realmente luxável. Tá? Então, ele tem uma estabilidade maior do que aparenta em repouso. Então, essa é a forma que a gente usa para falar sobre estabilidade do quadril, que eu uso quando esse quadril ele é um quadril imaturo, já que não há necessidade, quando a displasia é grave, claro que esse quadril é luxável ou já estará luxado. E se esse quadril é totalmente normal, ele não será luxável, porque eu tenho um fundo de cavidade suficiente. Aqui é uma imagem que eu falo para vocês do bebê que está com tudo normal. Eu tenho aqui a cabeça femoral no fundo da cavidade com a pressão contínua no fundo da cavidade. Tá? Esse é o corte coronal dinâmico para ver se o quadril é luxável. E o outro assunto que eu tinha para falar para vocês, bem rapidinho, é a sinovite transitória de quadril, que esse aí já é um assunto, eu acho, talvez mais comum, né, daquela criança que chega no consultório, que a mãe notou que tem 2 dias que está claudicando, que não pisa direito, que para ficar em pé força mais um lado que o outro, e o pediatra manda para fazer, já suspeitando de sinovite transitória do quadril. Tá? É uma patologia que acomete crianças na faixa de 4 a 10 anos, mas pode acontecer também abaixo dos 10, e é muito incomum depois dos 10 anos de idade. Se for mais de 10 anos de idade, já vou estar pensando em outras patologias, tá? Então, a sinovite transitória de quadril, ela é uma patologia, não está passando, só um minuto. Ok, a sinovite transitória de quadril, ela é uma doença fugaz, é uma doença transitória, que se a gente tratar, vai recuperar mais rápido, mas se a gente não tratar, a grande maioria dessas crianças, maioria mesmo, vai ficar boa em poucos dias. Então, ela é uma inflamação asséptica no quadril. Ela é autolimitada e, normalmente, tem uma história infecciosa prévia. Viral, de trato respiratório, alto ou baixo, ou do trato urinário. Então, tem sempre uma historinha de uma febrezinha, 1 semana, 2 semanas antes. Então, é uma reação inflamatória do quadril, tá? Ela é a causa mais comum na criança nessa faixa de idade, menores que 10 anos, queixa de dor do quadril, e que claudica. E que o ultrassom é extremamente importante e fácil de ser feito, e rápido, e com um cortezinho só você já dá o diagnóstico. E o que é que você vai ver nesse ultrassom? A presença de derrame articular. Tá? Esse derrame articular, quando que tem derrame articular? Quando que eu considero derrame articular? Nos livros que vocês vão encontrar que a espessura da cápsula ilofemoral, que eu vou mostrar para vocês o que ela ultrapassaria a 4 milímetros. Mas 4 milímetros para que criança? Para criança de 3 anos ou de 10 anos? Então, esse é um número que fica meio solto. Tá? Então, na verdade, você vai ter sempre que comparar com o quadril contralateral. Se for uma coisa gritante, muito líquido na articulação, a distensão muito grande, vai ficar fácil. Mas se for uma coisa mínima, você vai ter que medir comparando sempre com o contralateral, que vai estar normal. Tá? E o ultrassom, ele não deve ser usado para discernir sinovite transitória de artrite séptica. Tá? Quem vai discernir é o quadro clínico. Porque a artrite vai ter um quadro infeccioso associado. E a sinovite é apenas um quadro inflamatório que não vai cursar com febre, com alterações de leucograma, de PCR. O corte é basicamente esse aqui. Você vai colocar a criança em decúbito dorsal e fazer um corte sagital anterior no quadril. Aqui eu tenho uma representação esquemática aqui
É bem pequenininha aqui, mas é bem tranquilo de ser feito. Então, deitou, e você vai buscar a articulação coxo-femoral. Faz um corte sagital, um corte único. E aí você vai ver a articulação coxo-femoral. Então, você vai ver aqui o grande a cabeça femoral, o fêmur e a cabeça femoral entrando na cavidade acetabular e parte do acetábulo. E aqui em cima, a cápsula ilho-femoral, que nada mais é do que aquela cápsula que a gente viu lá em Graf, junto com o tendão do reto femoral, e que é uma cápsula articular que se insere no terço proximal, ou lateral, ou anterior, anterolateral do fêmur. Então, essa aqui é a cápsula articular. Toda articulação tem um mínimo conteúdo de líquido. Então, nesse corte sagital anterior, na articulação, você vai colocar um lado na tela, o outro lado na tela e observar se tem espessamento ou a presença de líquido. Então, é isso aqui que vocês vão ver. A distensão da cápsula. Então, algumas vezes as pessoas procuram o derrame aqui, no nível da articulação. Não, não é aqui que deve ser procurado. É aqui, na porção mais baixa da articulação, onde vai drenar o líquido, tá? Na inserção da cápsula ilho-femoral. Então, é nesse ponto aqui onde o líquido vai se acumular mais rapidamente. Você vai observar que é uma distensão líquida da cápsula ilho-femoral, com a presença de conteúdo inflamatório. No caso, você fechou o diagnóstico de sinovite transitória do quadril, se esse for suspeita diagnóstica. Se for suspeita de artrite de quadril, aqui, essa imagem será a mesma, e você vai falar que é uma artrite de quadril. Então, vai confirmar a suspeita clínica de artrite de quadril. Então, está aqui comparando os dois lados, e aqui essa mensuração que os livros falam de 4 milímetros, então da superfície óssea até a superfície da cápsula. Mas fica muito mais fácil eu comparar um lado com o outro, porque a quantidade de líquido pode ser testada em relação ao contralateral. Então, aqui um lado e aqui o outro. Tá? É isso que a gente vai ver na sinovite transitória do quadril. A cápsula normal, tá? Ou a presença de distensão. E essa sinovite, esse sinal de sinovite, pode estar associado à doença transitória ou a uma doença muito mais séria, tá? Muito mais grave. E aí o Doppler colorido, no caso aí agora das sinovites infecciosas ou inflamatórias de outras origens, pode ser importante, tá? Uma artrite reumatoide juvenil, por exemplo, em criança, ou outras artrites que aconteçam na criança, o Doppler é importante na reumatologia, como vocês bem sabem, tá? Então, a distensão da cápsula é o diagnóstico da doença transitória do quadril, com a presença de líquido, e esse líquido pode ser, na grande maioria das vezes, anecoico, pode ter debris, a presença de debris não compromete o diagnóstico, a não ser que o quadro clínico seja outro. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, agradecendo a paciência e me colocando totalmente à disposição para conversar com todos vocês. Muito bom, Marcos, muito bom. Já vi que tem umas perguntinhas aqui, algumas eu, inclusive, colaboro aqui das perguntas. Ai, gente, meu óculos está faltando uma perna, que o cachorro comeu um pedaço ontem. Não deu tempo de... Eu não sei se aquela imagem que eu fiz apareceu, que eu não estava me vendo, apareceu, né? O que você fez com a mão. Deu para ver, sim. Até você falando você mostrou os dois métodos. Tanto faz usar o Graf ou usar aquele outro que você falou? Você acha que o ortopedista vai entender? Veja só, vamos lá. Eu sempre usei Graf, eu não usei o outro. Nós estamos, digamos, vamos voltar a duas situações. Você está numa maternidade e você é um médico ultrassonografista da maternidade. Digamos, você atende berçário, faz transfontanela, que foi a aula da semana passada. Não tem por que um médico que faz o transfontanela não fazer a avaliação do quadril. Uhum. Então, assim, claro que no berçário você não vai precisar fazer a avaliação de quadril, porque provavelmente ela não vai ter 30 dias ainda. Mas nos casos que tenham necessidade, você pode fazer, e o que é que você vai poder fazer? Você vai fazer o corte básico, alinhando a linha do ilíaco com o transdutor, buscando a imagem da cabeça femoral do fundo acetabular e observando se a cobertura óssea ela é maior
do que 50% ou menor de 50%. Se for maior que 50%, você vai descrever fundo acetabular bem formado, fundo ósseo do acetábulo bem formado, cabeça contida desse fundo ósseo e cobertura superior a 50%, sugerindo quadril normal. Beleza. E a mesma coisa, se a cobertura não for suficiente, menor que 50%, e você aí você vai ter que graduar um pouquinho, né? Se for até 40%, você pode dizer que é uma displasia, mas pode estar associada à imaturidade. E sempre que for menor que 40%, você não vai ter dúvida que é displásico, de verdade. O entre 40% e 49%, ele pode ser um displásico e pode ser apenas um imaturo, porque no berçário todos são imaturos, entendeu? Alguns vão manifestar a imaturidade, outros não. Essa imaturidade, que eu penso que pode ser uma imaturidade, até quanto tempo, Marcos? Olha, uma criança nasceu de termo. Você tem 38 uma semanas. suspeita de uma displasia porque o pediatra olhou um clique. Eu espero 30 dias. Da pega da coxa. Isso, ou a dobrinha da coxa, ou muitas vezes eles acham que o pezinho, uma perninha maior que a outra. Espere 30 dias, para você não dar o diagnóstico de uma displasia e alguém ver lá na frente depois e não ter nada. E aí, o que é que acontece? Você não sabe fazer o exame. Entendi. Entendeu? E a verdade, você sabe fazer o exame, o problema é que você se precipitou no exame. Então, isso é uma coisa que as pessoas não falam. Então, e assim, muito tempo fazendo e refazendo os meus exames, é que eu fui perceber isso. E aí, agora, discutindo com alguns colegas fora, em congresso, aí todo mundo tem essa percepção. Todo mundo faz a mesma coisa. Até quanto tempo esse bebê? Até quanto tempo eu posso acompanhar ele e olhar a evolução desse quadril com ultrassom? Vamos lá. A primeira coisa se o quadril ele é displásico e ele é corrigido cirurgicamente, normalmente não volta para você. Ou volta só para você ver se está centrado, bem centrado, porque o ortopedista ele acompanha pelo raio-x. Okay. Tá? Se é um displásico e o ortopedista tem 2 tipos de tratamento. Ele faz uma abdução, tá? Forçada, colocando uma fralda, 2 fraldazinhas no períneo da criança, ou usa o suspensório de Pavlik. Para quem não viu, é uma órtosezinha que segura a criança numa posição em que ela força o encaixe da cabeça femoral no acetábulo. E aí ele manda de volta para você. E normalmente os ortopedistas, aqui a gente tem bastante ortopedista pediátrico, eles mandam fazer com o Pavlik e sem o Pavlik. Então você olha a criança com o Pavlik, e aí assim, o que é que ele quer saber? Se o Pavlik, se a órtese está centrando a cabeça femoral no lugar a cabeça. E sem o Pavlik, ele quer que você gradue em grafe. Porque provavelmente você já graduou previamente. Ele quer saber se os ângulos estão se corrigindo, tanto o alfa quanto o beta. Então, se você se propõe a acompanhar, você deverá fazer o graf. Se você só vai dar o diagnóstico, que já é muita coisa, não se considerar inferior, a primeira coisa é essa. Você já fez um grande serviço, porque você já encaminhou para um tratamento, para um acompanhamento, pelo menos. Então, você preveniu deformidade de quadril nessa criança, nesse adulto. Então, você pode fazer essa avaliação simples, simplificada, e dar como normal. E não tenha erro, porque normal é normal. Sempre vai ser normal e vai continuar normal. Entendeu? Agora, os duvidosos e os displásicos necessitarão de um acompanhamento, digamos assim, um pouco mais especializado. E aí você tem que lançar a mão do graf, porque a ortopedia baiana, e aí porque eu já tive contato com todos eles, nos cursos, inclusive dando curso para os ortopedistas, eles usam o graf, eles querem o graf. Porque isso vai direcionar o tratamento. Se vai pôr o Pavlik ou se vai pôr a fraldinha, que é muito mais simples.
Então, a partir de 1 grau, ele já põe o Fábrica. Então, você tem que graduar, porque o tratamento será diferente. O núcleo de ossificação da cabeça femoral aparece com que idade? Normalmente, 90 dias começa. Um quadro. Então, assim, você me perguntou qual é o meu limitante. O meu limitante é o aparecimento do núcleo de ossificação. Porque quando o núcleo de ossificação aparece, ele gera uma sombra no fundo da cavidade. Eu perco a visualização do promontório, ou da cartilagem irradiada. Então, eu não tenho mais como medir. Mas também, se ele apareceu, é porque está tudo bem. Entendi. E a partir desse momento, eu já posso fazer a minha avaliação pela radiografia. Tá? Traçar a minha linha de Hilkenheim, e, quer dizer, para quem faz essa avaliação, a PEX e Hilkenheim, pronto, faz a linha e o estudo é feito pelas linhas na radiografia. Que é muito difícil de fazer quando eu não tenho o núcleo de ossificação da cabeça femoral. É muito pior de fazer. Entendeu? Perfeito. Deixa eu ver aqui as perguntinhas. Qual a idade do 2A? Do 2 a mais? Deve ser qual a idade de limite para o 2A? 90 dias. 90 dias. E qual a diferença É quem faz a divisão. Alguns chamam 2A mais, 2A menos, ou 2A, 2B. 2A e 2B. E aí também a Mariana, isso foi a Joelma que perguntou. A Mariana perguntou, qual a diferença do 2A menos para o 2B? É apenas a idade. Apenas a idade. Porque a angulação, a angulação é a mesma, 2A e 2B, a idade é que vai modificar. Aqui a Cirilo pergunta assim, tem muita gente, tem uma pergunta sobre fazer manobras para deslocar a cabeça do fêmur. Tem gente que diz que pode causar lesão e seria melhor não fazer. O que o senhor acha? Acho bobagem. Não. Primeiro, a manobra não é uma manobra bruta. Tá? Segundo, as estruturas... As estruturas são cartilaginosas. Você faz uma pistonagem leve. Isso, as estruturas são cartilaginosas, não tem osso. Porque a cobertura lateral é cobertura cartilaginosa. Você só vai provar que o ligamento e que a cobertura cartilaginosa ela é insuficiente para conter, porque o fundo da cavidade está empurrando a cabeça femoral para fora. Então, assim, não tem esse perigo. Primeiro que não é uma manobra, você não empurra, é uma manobra suave. Suave, tá? Uma personagenzinha. Exatamente, não é uma coisa bruta. João Paulo perguntou aqui, certo, então 30 dias a gente pode começar a fazer com mais segurança. E até que idade? Até mais ou menos 3 meses, então, que é quando aparece o núcleo de ossificação? Algumas crianças começa a aparecer com 3 meses, mas com 4 meses você pode ter criança que não apareceu ainda. Entendeu? Ou apareceu, mas não está gerando sombra. Então, eu termino de fazer a avaliação pelo ultrassom quando a cabeça femoral impede que eu faça uma boa avaliação. Mas, mesmo assim, eu consigo dizer se é uma cobertura maior que 50% ou menor que 50%. Eu só não vou poder traçar os ângulos, porque aí, nesse momento que a sombra é muito intensa, muito larga, muito ampla, eu deixo de ter a minha referência para traçar o ângulo do teto, do ângulo alfa do teto ósseo. Bruno Thiago, 1000 elogios. Renata Salomão, Renatinha, 1000 elogios. Marina também, 1000 elogios. Obrigada, Marcos, boa aula. Da Paula Maurício, excelente aula, excelente aula. Vamos ver o que tem mais aqui. Quando você for fazer o exame com suspensório, quando e como fazer o exame com suspensório de Pavlik? Do mesmo jeito, né, Marco? Muda alguma coisa fazer o exame com suspensório? Tem umas, assim, com o suspensório, você vai ter que, tem umas cintas, umas faixas, você vai ter que encontrar a janela entre as faixas e as braçadeiras para você olhar. E tem, lá ele mesmo já tem aquela janelazinha. Você vai olhar, só que com o suspensório, a informação que você vai ter que dar é que com o suspensório, a cabeça vai estar centrada. Está bem centrada, está bem colocada no local. Com suspensório, você consegue virar em decúbito lateral a criança ou faz de barriguinha para cima? Não, você pode fazer em decúbito lateral, tem um pouquinho mais de dificuldade, porque as duas pernas não estão no mesmo plano. Tem uma dificuldade.
Mas você consegue se adaptar. Ou então, em decúbito dorsal. Apenas você vai ter que deslocar o transdutor no lateral na criança. Mas eu faço em decúbito lateral. É claro que ele não vai ficar em perfil, ele não fica no perfil perfeito. Mas ajuda você, encontra o perfil em relação à posição da criança. Tem sentido fazer, o Bruno pergunta, tem sentido fazer ultrassom de quadril em crianças maiores de 1 ano pensando em displasia? Não. Não, né? Não. Quadril você pode, olha, veja só. Quadril. Você pode olhar. Você tem como dizer se o quadril é normal ou displásico, ou tentar, ou pelo menos o normal você vai ver. Só que a quantidade de sombra que você vai observar é muito grande. E outra coisa, você vai ter uma melhor avaliação com uma única incidência radiográfica da bacia. Você nem precisa fazer as duas incidências. Você faz um AP neutro, uma incidência de raio-x AP neutro, e você vai conseguir observar se tem algum grau de displasia ou não. Não precisa nada, mas assim, você tem como fazer, mas você não vai poder aplicar método de Graf, e algumas vezes você não vai conseguir ver muita coisa. Mas para quem tem alguma experiência, você consegue ver a colocação da cabeça femoral em relação ao acetábulo, com todas as sombras que você vai observar no corte. Aí tem, a Mariana pergunta aqui, se 2A mais e 2A menos são usados para crianças com menos de 3 meses, como diferencio se é imaturo ou se está adequado para a idade? É necessário fazer essa subdivisão? Tem gente que não faz. A única coisa é a seguinte, é que se essa criança de 30 dias, de 40 dias, 50, 60 dias tem o 2A e tem menos de 90 dias de vida, esse é um quadril normal e imaturo. E você repete esperando que com mais de 90 dias ele seja totalmente normal. Agora, se depois de 90 dias, aí eu taxo de quadril, esse realmente é um quadril imaturo. E nesse quadril imaturo, por que ele é imaturo? Porque muito provavelmente ele também é um quadril luxável. E aí é onde entra a manobra. Uhum. Por que essa criança, depois de 90 dias, não desenvolveu uma boa cavidade acetabular? Provavelmente é que essa cabeça femoral ela fica instável em relação à cabeça. Existe uma frouxidão ligamentar e esse tempo, que é o tempo de maturação, não foi suficiente para formar o osso, ou para bem formar a cobertura cartilaginosa. Então, a diferença é essa. Se eu tenho mais de 90 dias, eu vou lançar mão no quadril imaturo da manobra dinâmica. É para isso que ela serve. É aí onde ela tem utilidade, porque, apesar dos ângulos estar muito próximo do normal, depois de um certo tempo de vida, ele não foi para onde a gente esperava que fosse, para o normal. É por quê? Porque ele é luxável? Ou porque a criança tem um atraso mesmo no seu desenvolvimento ósseo articular? Se ela é luxável, você tem que informar isso, porque aí o ortopedista vai ter que tomar algumas atitudes. Fixar, colocar um Pavlik, talvez, entendeu? E se não, tá tudo bem. É porque a criança não é luxável, a criança vai chegar ao momento dele lá com 4, 5 meses, 6 meses. É só o momento daquela criança. Quadril displásico luxado, vai tratar mesmo, né? Mas esses Todos. que não... Esse imaturo vai mesmo tratar. Agora, esses que estão aí no meio do caminho, um pouquinho menor do que 50%, esses 2 fraldinhas vai resolver, né? Em geral, exatamente. A mãe usar o tempo todo 2 fraldas. O que essas fraldas fazem? Fazem uma abertura da coxa em relação, e essa abertura encaixa a cabeça do fêmur no fundo do acetábulo. E aí desenvolve o acetábulo. Quem desenvolve o acetábulo é a cabeça do fêmur encostada nele. Perfeito. Deixa eu ver aqui. De sinovite, ninguém perguntou nada. Sinovite, tá fácil, né? geralmente, é clássico, né? A clínica é soberana, né, Marcos? Aquela criança que vem claudicando já um pouquinho. Isso, ela entra assim, ó, você tem lá na sua mesinha, ultrassom de quadril. Aí entra a criancinha no braço da mãe, ou então pisando, a mãe falando, olha, o pezinho, ele coloca o pezinho para fora. Né? Então,
O pé está lateralizado porque dá um conforto no quadril. Toda vez que você bota o pé para fazer um movimento em valgo, tá? O que é que acontece? Você força o quadril. E aí ele pega o pé e joga em posição varo. E aí a criança, se você olhou, você já sabe o que é. Aí você pergunta, teve uma infecção, uma gripe? Não teve. Coloca lá, corte único. Não, pronto. Aí bilateral e único. Dá até vergonha. Lado... A gente conversa e fica fazendo outras coisas, né? Porque isso, só é exatamente, isso que que é vergonhoso, né? Você faz o coronal, mede, você já sabia o que era, depois você conversa um pouquinho para dar 10 minutos dentro da sala. Tranquiliza, exatamente. É igual torcicolo congênito. Até o próprio quadril de Graff é um exame que botou na mesa, acabou. Você conseguiu botar a posição na mesa. Esse dá mais trabalho. Esse dá mais trabalho de posicionar o menino. Agora, a sinovite transitória do quadril é mega rápido. É isso e pronto, né? Não tem o que fazer. Tem nada além disso. Tem nada além disso. Você bota o Doppler em todo mundo ou não? Não. O Doppler ele não altera. Se for um Doppler presente, não piora. Se não um Doppler ausente, não melhora. Desde que a criança tenha realmente o quadro de sinovite. Porque se for de artrite, tá? Aí você vai pegar atividade inflamatória só, mas também o diagnóstico é outro. E sempre o ortopedista vai fazer uma punção, né? Porque ele vai querer saber que bactéria está ali. Uma coisa importante que você falou é que sempre que quando você tem alteração em um quadril, você vai no outro porque deve ter. Se vier do quadril direito, você olha o esquerdo mesmo assim? Sempre. Não existe... Quadril, se esse pediatra só pedir um quadril, você vai fazer o outro, né? Vou fazer, é obrigado. Eu também. Porque, assim, na verdade, eu não tenho esse problema, não. Porque vem dos quadris. Quadris. E você, quadril direito, quadril esquerdo, a menina já sabe que é vezes 2. E o particular já é um preço só, não tem direito e esquerdo, não. É um valor só, se for direito é um só, se for direito e esquerdo é um só, não tem, digamos assim, diferenciação, não. É igual o tireoide lá, quando eu faço, não tem com Doppler sem Doppler. Eu também. É um valor só. É uma coisa só, tem que ser uma coisa só. Se precisar do Doppler, eu vou fazer o Doppler. Se não precisar, ninguém vai reclamar. A última coisa, Cirilo bota aqui, na prática, quando eu coloco que tem debris, a pediatra automaticamente diz que descreveu uma artrite séptica. Não, né? Séptica? Não. É aquilo que a gente falou. Se você tem certeza do quadro clínico e o pediatra também tem certeza, não tem o que pensar. Porque a artrite séptica é outro quadro. É outro quadro. A manifestação é muito diferente. É muito mais aguda, é muita mais dor. Tem muito mais a criança, alteração inflamatória de exame, de laboratório, leucograma, PCR muito alterado, entendeu? É muito diferente. Tem uma história infecciosa por trás. E a sinovite é uma história inflamatória mesmo, é uma coisa mais tranquila. Tá? Então, a criancinha, ela anda, mas faz aqueles artefatos, aquelas artimanhazinhas para andar melhor, tá claudicando. Já o quadril, não, ela vem na cama, vem na cadeira de roda. Vem no braço, ele não consegue apoiar o corpo num quadril séptico. Ok? Então tá, gente, algo mais, senão vamos tirar nossa fotinha para eternizar nosso momento com o Dr. Marcos Gomes, quem quiser abrir as câmeras. Só tem um detalhe, eu não sei tirar direito, acho que é príncipe. Rafa, você está aí? Ai, graças a Deus. Tira a foto aí que você me manda. Atenção, pessoal, esse é aquele momento em que todo mundo que estiver vestido, cuidado com os espelhos, a parte de mente não presta tanta atenção. Os maridos e as mulheres passando atrás. Exatamente. Vamos lá. Não precisa maquiar, não precisa de muita coisa. Eu vou botar meu óculos faltando a perna. Mais ali. Excelente. Bora, Rafa. E aí, mais alguém? Pois é, tem que dar uma chance, porque o povo... uma chance, o povo todo... parece que não sabe. Viviane. Suiana até agora não apareceu. Suiana está escondida hoje. Essa é a concorrência desleal, né? Ó, todo mundo olhando na câmera.
sorriso o mais bonito que vocês tiverem. Vamos lá? Pronto. Foi. Beleza. Falou. Pessoal, muito obrigado. Marcos, gratidão Ok. eterna, amigo. Quero que você fale mais Sempre à coisas. disposição. Vamos enfiar Precisar. nesse músculo esquelético, que músculo é calcanhar de Aquiles de muita gente. Vamos ver se a gente Literalmente. faz uma sessão músculo. E, Tá, Rafa, tá. semana que vem você está aqui com a gente, amigo? Dani, eu acho que sim, né? Eu acho que sim, também. Você só não me confirmou no caderninho dos seus alfarrábios, se No meu sou eu mesmo. caderninho, mas provavelmente a próxima quarta-feira eu vou olhar direitinho. É Dr. Rafa Excelente. Leiroz. Exatamente, vamos falar de ovário, o pessoal que... Ó, essa aula de ovário é boa porque quem gosta vai querer assistir, quem ele não quer dar spoiler. alguém tem de novidade, e quem morre de medo, e é para ter um pouquinho de medo mesmo, vem assistir para a gente desmistificar isso, falar a mesma língua que todo mundo ganha. Marcos, parabéns pela aula, muito obrigado mesmo, cara. Eu agradeço o convite. Elogios, como À diz disposição. Rafa, convites de casamento e tudo mais, tá? Ou seja, além do elogio, também tem má notícia. Tem má notícia. Então tá bom, gente. Obrigada, boa noite. Até a próxima quarta. Ok, gente. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tomás, Tchau. Paulinha, Um abraço. beijo. Tchau, tchau.